de algumas celebridades brasileiras. Eu confesso a você que eu gosto de ir no cemitério e olhar as frases. Isso não é muito típico aqui, não. Nessa região não tem muito isso, não. Os cemitérios aqui são diferentes. Mas no Rio de Janeiro tem espaço para colocar as frases. Mário Quintana, o poeta, escreveram para Mário Quintana: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. O Chacrinha, aquele apresentador conhecido no Brasil inteiro, colocaram a frase dele mais conhecida: eu vim para não para explicar. E o Cazuza, cantor e compositor, Cazuza, escreveram lá no Rio de Janeiro: o tempo não para. Eu fico pensando, irmãos, qual seria a frase que escreveria na lápide do apóstolo Pedro? Penso que seria a seguinte frase: fiz tudo para que você não esquecesse. Essa seria a frase de Pedro. Fiz tudo para que essa igreja não esquecesse. E é isso que está dentro desse contexto. Ao longo da sua epístola, Pedro faz alusão a incidentes que são conhecidos através do Evangelho. As palavras exatas são consideravelmente diferentes dos acontecimentos registrados nos Evangelhos. Quero trazer a sua memória e dizer que Pedro foi uma de Jesus. Pedro viveu com Jesus. Pedro interagiu com a história de Jesus. E ele com João Marcos formaram o evangelho mais lido e rápido e sério que nós temos, o evangelho de Marcos e as cartas pedrinas. Um dos exemplos é quando Pedro se lembra da visão de Jesus sobre a morte, a própria morte. 1,14, Pedro não precisou usar ninguém com referência para a sua morte, porque o Jesus falou: olha, você vai perder os seus dentes, você vai ficar cego, você vai ser puxado para lá e para cá, conduzido pelas pessoas que estarão cuidando de você. Então Pedro sabia muito bem como seria a sua partida. Mas dentro desse contexto, o apóstolo está falando que a sua vida evidentemente está chegando ao fim. E que ele precisaria ter um propósito. Essa palavra, uma vida com propósito, deve ser norte-americano, que muitos irmãos leem o livro, trata exatamente de uma pergunta: qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da minha vida? Você que entrou aqui nessa noite, qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu não quero dizer que o seu propósito é ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso é efêmero, passageiro. Sua vida tem um propósito, sua história tem um propósito. E o propósito do apóstolo, ao apresentar o seu material de fonte oral, e agora fonte escrita, por João Marcos, é muito mais do que sobrepor o natural. Ele agora relatar aquilo que ele viveu, com isso, para que nós não pudéssemos esquecer. No final do nosso sermão nessa noite, nós queremos a memória que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o homem, o ser humano. Não há outro mediador. Só o Senhor Jesus Cristo é o único mediador. Mas convido você a reler o verso de número 12. Meu tema nessa noite está no verso número 12, onde nós vamos pensar um pouquinho sobre a razão de ser lembrada. Por esta razão, sempre estarei junto para trazer-vos lembrados. Tema nessa noite: a razão a ser lembrada. O próprio versículo de número 12, ele vai dizer o porquê. A razão a ser lembrada, em primeiro lugar, porque
porque a revelação de Deus é verdadeira. Veja o que diz no finalzinho do verso: trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejam certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmado. Então Pedro está dizendo para a comunidade, para a igreja primitiva, e para você nessa noite, que você precisa lembrar de Deus. E Deus preparou você para vencê-lo. Aqui o cristão conhece Deus. Do aspecto de revelação natural, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, faz declaração do dia, Deus se mostra na natureza. Deus prepara as criaturas para recebê-lo. Irmão, você pode sair daqui e ser missionário naquela tribo mais difícil, que nunca teve contato com o branco. O fator de Melquisedeque coloca essa questão com uma profundeza tamanha. Gerações que viveram antes de ter contato com a Bíblia Sagrada, com os missionários, já conhecia um Deus presente nesta terra. Um Deus que se faz revelar como os incas, os astecas, os maias na América, como na África do Sul, as tribos da África do Sul. Um Deus que te conhece profundamente. Mas a palavra dele expressa revelação especial no fator abraâmico. Agora salta para dentro do nosso coração, em que possamos pensar e distinguir que a revelação especial é regra de fé e prática. É norma. Portanto, você sabe que a Bíblia ela é necessária, ela é inerrante. A palavra de Deus saiu do coração de Deus para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Então, o primeiro propósito do apóstolo, nos seus últimos momentos de vida, Pedro agora não vai ser mais pescador de peixe, ele não vai mais ocupar com sua empresa, não vai mais se omitir da igreja, ele não será mais covarde a ponto de negar o Senhor, mas ele disse: eu sei que está chegando o final da minha vida, e o meu propósito a partir de hoje, e o propósito dele chega a essa igreja hoje, chega a sua mente hoje, chega nesse ponto hoje. Pedro está colocando assim: eu quero que a igreja presbiteriana do Brasil, Santa Maria, esses aquele já se muito. Amados irmãos, Pedro informa aos seus leitores que ele próprio estava prestes de deixar o seu corpo físico, entrar no reino eterno de Jesus Cristo. Mas antes de partir deste mundo, ele deseja estar absolutamente certo do que a igreja, a noiva de Cristo, vai confirmar. Essa palavra confirmação volta de forma mais confirmar a verdadeira existência de Deus. E isso precisa ser lembrado. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é você? Por acaso alguma coisa possível para Deus? Mas porque a alma está batida, ou porque vivo numa melancolia, ou porque vivo numa angústia, ou porque vivo numa depressão, ou porque vivo numa crise, ou porque vivo pensando em tantas coisas. Confie em Deus, relacione com Deus. Ele é Deus e você é criatura dele. O verso número 12, do ponto de vista do apóstolo Jesus Cristo, expressa a sua preocupação com o bem espiritual da igreja, a vida da igreja,
aprende a palavra. A igreja é sadia quando ela pratica a palavra. A igreja sobrevive porque a Bíblia é o martelo, a espada, o mel, a lâmpada. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus ela tem que estar cravada no meu coração, de forma que agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso eu tenho sempre lembrado a vocês, mesmo que tenham um conhecimento básico da verdade, Pedro acha necessário fazer, lembrar. E nesse ponto, o vernáculo grego causa uma certa dificuldade para os copistas, os tradutores da palavra, aonde o efeito verbo grego traduzido aqui está no futuro do presente. Lembrarei. A NVI coloca isso, lembrarei. Um futuro duplo. Eis uma versão que capta melhor a ideia. É por isso que estou continuamente relembrando as mesmas verdades para vocês. Irmãos, quando nós lemos um livro, quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa memória, ela não pode ser memória curta. Ela tem que ser memória longa, de duração. Eu tenho que lembrar os versículos, eu tenho que lembrar os sermões, eu tenho que lembrar a palavra de Deus. O Pedro chega hoje para dizer assim: ei, crente, ei, aí, quero lembrar você que Deus existe. Isso é a primeira promessa. Deus existe no seu problema. Deus existe na sua dor. Deus existe na sua família. Deus existe na sua saúde. Deus existe no seu trabalho. Deus é Deus. Diga lá, Faraó, como eu sou, estou enviando você. Ó Moisés, mas quem é o eu sou? O Faraó não sabia quem era o eu sou. Eles estão perdidos dentro da casa do Senhor porque não conhecem quem Ele é, o que Ele faz. Quero trazer a razão, quero trazer a memória. A razão a ser lembrada, em primeiro lugar, que a revelação de Deus é verdadeira. Em segundo lugar, meus amados irmãos, a razão a ser lembrada é a